Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula sobre regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, né? Nossa segunda aula. Hoje nós falaremos sobre a escolha, sobre a votação, sobre a mesa diretora, como é que é escolhido, quais os requisitos, tá certo? Nós sabemos que a Assembleia Legislativa é o parlamento do Estado, não é isso? E tem uma direção. Quais são os seus dirigentes e a forma de escolha desses dirigentes. Nós estudaremos hoje nesta aula sobre mesa diretora, tá? Mas antes disso, quero saber dos senhores, né? Como é que foi a primeira aula no sentido de aprender o conteúdo, tá certo? Não tenho recebido e-mail questionando, tá certo? Muitos e-mails, mas não sei se está tendo problema ou não. Se porventura não conseguir naquele e-mail, mande para o marciano.neves@hotmail.com. marciano.neves@hotmail.com, ok? Satisfação em responder o e-mail de vocês, tá certo? Porque conte comigo, eu estou aqui para ajudar os senhores. Na nossa primeira aula, antes de adentrarmos na nossa segunda aula, nós tratamos daquela parte geral que você não pode, em hipótese alguma, ir para uma prova sem saber o que é legislatura, sessão legislativa, período legislativo. Lembra disso? Tá? Então, fazendo esta revisão, lembra o que é legislatura? Legislatura é aquele período de 4 anos para o parlamentar estadual, né? Porque o senador, a legislatura dele é 8 anos. Lembra disso? No nosso concurso específico, o concurso da Assembleia Legislativa, né, a legislatura é aquele período que corresponde ao mandato. Né? Você foi eleito para deputado estadual, você sabe que seu emprego está garantido por 4 anos, ou seja, você terá aí uma legislatura. Para a próxima legislatura, para mais 4 anos, você terá que ser reeleito. Né? Este período de 4 anos é chamado de legislatura, não é isso? Já a sessão legislativa é aquele período correspondente ao ano, né? Que vai de fevereiro a dezembro, lembra? De 1º de fevereiro, né? Falso, vai do dia 2 de fevereiro a 22 de dezembro. A sessão legislativa é dividida em 2 períodos, que inicia em 2 de fevereiro, vai até 17 de julho, lembra? E depois de 1º de agosto a 22 de dezembro. Isso é o período legislativo. Daí nós podemos concluir, então, do menor para o maior. Menor período, 1 ano, 2 períodos, sessão legislativa, 2 períodos. Legislatura, 4 sessões legislativas, que, por sua vez, legislatura, 8 períodos, não é isso? Falamos também na aula passada, né, da posse dos nossos representantes, da posse dos deputados estaduais. A posse ocorre no dia 1º de fevereiro de cada legislatura, tá certo? Aí nós falamos da solenidade, como é que acontece, quem direciona, quem dirige a solenidade, não é isso? Tá? Que começa ali será dirigido por aquele que for tiver o maior número de mandatos, ou pelo último presidente ser reeleito, não é isso? Ou por quem tenha assumido ou figurado pela última vez, assumido mais recentemente as vice-presidências e os secretariados, tá certo? Depois, o mais votado, depois o mais idoso. Lembra disso, daquela sequência? Tá certo? Que você tem na primeira aula, é só seguir ali. Fechando, então, não podemos confundir legislatura com sessão legislativa e com período legislativo. Hoje nós estudaremos sobre a mesa diretora, e como nós já estudamos a instalação da legislatura, na terceira aula, que talvez não dê tempo para estudarmos hoje, falaremos da instalação da sessão legislativa, tá certo? A legislatura instala-se no dia 1º de fevereiro e a sessão legislativa instala-se exatamente no dia 2 de fevereiro de cada ano.
e a legislatura no dia 1º de fevereiro do início da legislatura, ou seja, de 4 em 4 anos. Mas só que a sessão legislativa nós estudaremos na próxima aula. Hoje, na parte 2 da nossa aula, ou seja, no nosso regimento interno parte 2, nós estudaremos a eleição da mesa diretora, né? Que são os dirigentes da Assembleia Legislativa. Primeira coisa, pessoal. Quantas pessoas dirigem? Já que nós sabemos que o nosso representante aqui no estado de Mato Grosso, 24 deputados estaduais, tranquilo? Esses 24 deputados estaduais são eleitos para mandato de 4 anos, ou seja, para uma legislatura, né? Tá? Muito bem. Essa casa, chamada, né, que eles denominaram Casa do Povo, né, que é o nosso parlamento estadual, né, o poder legislativo estadual, porque nós sabemos que tem o poder legislativo, executivo e judiciário, o parlamento legislativo, né, a Assembleia Legislativa, ela é dirigida, né, por uma equipe que é eleita para mandato de 2 anos, para um período de 2 anos, tá certo? O mandato do deputado, 4 anos. Agora, os dirigentes da Assembleia, ou seja, os diretores, que são chamados de presidência, vice-presidência, secretarias, essa direção, esse órgão, é, né, por 2 anos, tá certo? Então, a eleição da mesa diretora é nosso objeto de estudo hoje. Primeira coisa, pessoal, tranquilo disso. Quando é que faz eleição para a mesa diretora? Qual é a data da eleição para a mesa diretora? 1º de fevereiro, tá certo? Tanto que na nossa aula passada, lembra que depois da posse dos deputados, encerra-se a sessão, não é isso? E convoca para o mesmo dia, 1º de fevereiro, reunião dos deputados para eleição da mesa diretora. Quando então? 1º de fevereiro. Todo 1º de fevereiro? Claro que não. De 2 em 2 anos. Tá certo? 1º de fevereiro. Ou, melhor, 1º de fevereiro iniciando a legislatura, tá certo? Por um período de 2 anos. Aí, no segundo ano da legislatura, porque olha só, a mesa diretora tem mandato de 2 anos, tá certo? E a legislatura, 4. Então, para aí, 1, 2, 3, 4. 2 anos da legislatura, comandada por uma mesa diretora, e depois o outro também, nova mesa diretora. Então, no segundo ano da legislatura, tá, será eleita nova mesa diretora para comandar os últimos 2 anos da legislatura. Tá certo? E esse segundo ano da legislatura tem eleição para a mesa diretora. Qual é a data? Em setembro. Última sessão de setembro. Última sessão ordinária de setembro. Se a última sessão cair num sábado ou num domingo, prorroga-se para o primeiro dia útil. Porque então, fechando aqui, tá? Dentro da legislatura, que é de 4 anos, tá certo? Os trabalhos dos deputados estaduais serão dirigidos por uma equipe denominada mesa diretora. Essa mesa diretora é eleita para mandato de 2 anos. A primeira eleição se dá em 1º de fevereiro, tá certo? E a segunda eleição se dá em setembro, no último dia de setembro, não. Última sessão ordinária de setembro. É isso, nós veremos no artigo específico isso, tá certo? Então, 1º de fevereiro, que vai coincidir, inclusive, com o dia da posse, tá certo? E depois, né, no segundo ano, elege-se nova diretoria, e essa segunda eleição é em setembro, última sessão ordinária de setembro, tá certo? Tá? Composição da mesa diretora, 7 pessoas. Composição da mesa diretora, 7 pessoas. A mesa diretora é composta por 7 pessoas, tá certo? A presidência, o presidente, tá?
vice-presidência, ou seja, primeiro vice-presidente e segundo vice-presidente. Então, a vice-presidência tem 2 cargos, presidente, vice-presidência, primeiro vice e segundo vice-presidente, e secretarias, primeira secretaria, segunda secretaria, terceira secretaria e quarta secretaria. 7 membros. Olha só, presidente, primeiro vice, segundo vice, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário, quarto secretário. Isso você tem que gravar, pessoal. Isso aí os senhores têm que gravar, porque veja bem, você fará parte de um órgão no qual você tem que saber quantas pessoas compõem a mesa diretora, tá certo? Nós temos presidente, tá certo? E para assumir, né, quando o presidente afastar por mais de 48 horas, nós temos o primeiro vice-presidente. E se o primeiro vice-presidente afastar? O segundo vice-presidente. Nós temos primeiro secretário, que é o responsável pelo gestão, por gerir o orçamento, a parte administrativa. O segundo secretário, que substitui o primeiro, no caso de ausência ou quando assim necessitar. Terceiro secretário e quarto secretário, totalizando então 7 membros, tá certo? A mesa diretora então faz eleição e ali elege 7 membros, tá certo? Tranquilo aqui, pessoal? Tá? Então, presidência, a vice-presidência e as secretarias. Lembrando que vice-presidência são 2, secretarias 4, 6, então 4 mais 2, 6, com a presidência 7. Tranquilo? Tá. Quórum. Tá certo? Nós sabemos, então, já sabemos a data, 1º de fevereiro, ou última sessão ordinária de setembro, tá? A data, o quórum, precisa de quórum para eleger? Sim. Primeira coisa, para ter eleição, né, diz o regimento interno, que precisa da presença de maioria absoluta dos senhores deputados. Se tem 24 deputados, maioria absoluta, 13 deputados, tá certo? 13 deputados é o número necessário para escolha, para iniciar a escolha, tá certo? Eu não estou dizendo que os 13, tem que ter aprovação dos 13, não. Para abrir a sessão, no sentido de que, para votar a chapa, para escolher, precisa da presença de maioria absoluta, tá certo? Não é 2/3, 3/5, 4/5, tá? Maioria absoluta. Muito bem. Aí, para aprovar, vamos dizer o seguinte, para instalação, para abertura dos trabalhos de eleição. Agora, senhores, para aprovação, para votação, para eleição dos membros, observa-se 2 quórums, tá? No primeiro escrutínio, maioria absoluta. Não conseguiu maioria absoluta, vamos imaginar o seguinte, que dos 24 deputados, 20 estão presentes. Opa, muito bem. Desses 20, né, maioria simples, maioria absoluta, né, 11 precisa de votação de no mínimo 11, tá, para a aprovação, tá certo? Porque olha só, no primeira votação, maioria absoluta, ou seja, mas aí na maioria absoluta dos senhores deputados para a questão do primeiro turno. Porque veja bem, quando fala primeiro escrutínio, aí nós estamos falando em primeiro turno. Não conseguiu a maioria absoluta, que seria a metade mais 1, tá? Aí sim passa-se para a maioria simples, tá certo? Ok? E aí, professor, eu não entendi. Muito bem. Eu não entendi. Na verdade, não entendeu porque provavelmente eu não fui claro para você e agora você vai entender então tranquilamente. Veja bem, pessoal. Bom, a mesa diretora, ela é escolhida pelo candidato mais votado? Claro que não, professor. Isso aí você já falou. Não, precisa de uma eleição. Quando ocorrerá essa eleição? Ou no dia 1º de fevereiro, ou na última sessão ordinária de setembro. Beleza. Tá certo? Para aprovação, para escolha. Primeiro que para instalar a sessão tem que ter a maioria absoluta dos deputados. Tranquilo. Senão nem votação terá. Não vai ser possível escolher a mesa diretora.
Tá certo? Não vai ser possível. Pronto. Nem eleição terá. Não, tem sim. Dos 24 deputados, 22 estão presentes. Opa, já podemos escolher a mesa diretora. Muito bem. Ok. A eleição ocorrerá, pode ser em 2 turnos. Se não conseguir quórum no primeiro turno, passa-se para um segundo momento, que seria segundo turno. Só que não se fala em turnos, fala em escrutínio. Tá certo? Que seria mais ou menos isso, turno. Na primeira votação, vamos votar aqui para escolher a mesa diretora? Vamos. Ok. Dos 22, precisa de maioria absoluta. Mas não a maioria absoluta dos 22, que aí que talvez eu já estava fazendo a confusão com você. E aí é pegadinha. Maioria absoluta dos, evidentemente, maioria absoluta dos membros. E qual é a maioria absoluta dos membros? Se nós temos 24 deputados estaduais, maioria absoluta tem que ser no mínimo 13 membros, porque 12, né, é metade mais 1, aí seria 13 membros, tá certo? A maioria absoluta, então, neste caso, 13 membros para aprovar no primeiro turno. Isso que quer dizer, ó, quórum, primeiro escrutínio, maioria absoluta. E qual é a maioria absoluta? 13 deputados, porque o total é 24, 24 por 2 dá 12. Maioria absoluta é metade dos membros mais 1. Metade dos membros mais 1. 12 metade, mais 1, 13. Então, 13 dos 22 votaram para a escolha da mesa diretora. Tá valendo? Votaram no sentido de escolher uma determinada chapa. Opa, tá valendo, foi aprovado, tá certo? Porque teve maioria absoluta. Ou seja, 13 votaram a favor e 9 votaram contra. Um exemplo, tá certo? Ok, conseguiu a aprovação, conseguiu o voto, né, de maioria absoluta, que é a metade dos 24 mais 1. Ok, ó, não conseguiu, tá certo? Dos 22, 12 votaram a favor e 10 votaram contra. Já não dá maioria absoluta, tá certo? Aí passa-se para um segundo turno, tá certo? Como se encerrasse ali, pessoal, vamos votar de novo. Vamos votar de novo porque não alcançamos quórum. Não alcançou quórum para eleger a mesa diretora. Numa segunda votação, que é o segundo escrutínio, aí basta a maioria simples. E a maioria simples calcula como? Dos presentes, tá certo? A maioria dos presentes. Ou seja, 22, tá certo? A maioria dos presentes, então, 11 com 11, 22, a maioria dos presentes, 12. Tá certo? 12 deu maioria dos presentes. Então, deu 12 a 10. Tá valendo? Tá valendo. Tá certo? Ao passo que na maioria absoluta precisaria de 13, porque é metade mais 1. Entendemos, pessoal? Tá? É assim, então, que se escolhe os membros da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, tá certo? Ou seja, o quórum você tem que gravar no primeiro escrutínio, maioria absoluta. No segundo escrutínio, na segunda votação, se não conseguir maioria absoluta, aí passa para a maioria relativa, tá certo? Para essa mesa, né, que precisa de maioria absoluta na primeira votação, primeiro escrutínio, ou não sendo possível a maioria, não alcançando maioria absoluta, faz uma nova votação, né? E aí sim pode ser aprovada, pode ser eleita, melhor dizendo, por maioria simples, né? Conseguindo isso, mandato de 2 anos. Sim, professor, mas a legislatura não é o período de 4 anos, o interregno de 4 anos? Sim, mas a mesa diretora tem mandato de 2 anos, ou seja, os dirigentes ali ficarão por 2 anos. Muito bem. Tá? Então, o mandato da mesa diretora, ou seja, daqueles 7, né, 2 anos. E a questão da reeleição, que seria a recondução. A reeleição poderá ocorrer também, ou seja, mandato de 2 anos, possibilitando, sendo possível, a reeleição. Ah, significa dizer que você que está me assistindo, você candidatou, você é deputado estadual, você candidatou para ser presidente,
tá certo? Ou vice-presidente, ou primeiro ou segundo vice-presidente, ou um dos secretários, tá? Conseguiu eleição, conseguiu ser eleito para a mesa, para membro da mesa diretora. Você tem mandato de 2 anos. Você quer participar novamente, né, da chapa para a mesa diretora. Você pode? Pode. Por quê? Porque não é vedada a reeleição. É permitida a reeleição e não vedada. A pegadinha na prova vai dizer para você, o mandato da mesa diretora será de 2 anos, vírgula, proibida a reeleição. Falso. Permitida a reeleição e não proibida a reeleição. Tá certo? Até 2012 era assim. Tá certo? Era vedada a reeleição para o mesmo cargo. Veio uma emenda constitucional número 63, que reformou o parágrafo 3º do artigo 24 da Constituição Estadual, possibilitando, então, a reeleição dos membros da mesa diretora, ainda que para o mesmo cargo. Ou seja, você, né, é segundo secretário, tá certo? Na próxima, né, você também quer pleitear o cargo, melhor, a função de segundo secretário. Pode? Pode. Antes não podia. Tá certo? Antes não podia. Agora pode. De 2012 para cá pode. Tá certo? Tanto que essa 17ª legislatura que, né, tem composta de 2 mesas diretoras do primeiro e segundo ano e depois terceiro e 4 anos, esse pessoal do terceiro e do 4º ano, tá, essa nova mesa diretora agora, os seus membros poderão ser reeleitos, tá certo? E inclusive para o mesmo cargo. Então, cuidado da pegadinha, ó, vedada a reeleição, tá certo? A prova certamente vai questionar você sobre a possibilidade de reeleição dos membros da mesa diretora. É possível ou não? É possível sim, tá certo? Exigência e formalidade, são várias exigências que eu vou bater uma por uma com vocês, são várias, vou deixar para falar, inclusive quando lermos os artigos. E a questão da mesa provisória, tá certo? O que é isso, professor, mesa provisória? Eu já vi ali a questão de mesa provisória no regimento interno. Bom, pessoal, sabemos que a mesa diretora agora, né, ela é o órgão que dirige a Assembleia Legislativa, tá certo? Composta aí de 7 membros, tá? Muito bem. Essa mesa diretora, esses dirigentes, são escolhidos, tá certo? Dentre os deputados estaduais, que assim se habilitarem, evidentemente, tá certo? Vão candidatar para determinado cargo, para um desses 7 cargos, com as exigências que nós estudaremos daqui a pouco, tá? Para mandato de 2 anos, possibilitando, inclusive, a reeleição. Muito bem. A questão da mesa provisória, ou seja, esta possibilidade surge quando não for possível, seja por qualquer circunstância, eleger a mesa diretora. Tá certo? Mesa diretora tem mandato de 2 anos. Imagina os senhores que chegou em setembro, tá? Elegeu-se em fevereiro, tá? Fevereiro de 2011, né? Porque nós temos 2011, 2012, 2013, 2014. Em fevereiro de 2011, foi eleita uma mesa diretora para o biênio de 2011 e 2012. Porque para o biênio de 2013 e 2014 é outra mesa diretora. Em setembro de 2012, teve uma eleição para a mesa diretora que vai comandar a Assembleia em 2013 e 2014. Tá certo? Porque o mandato de 2 anos, 2 anos. Muito bem. Imagina os senhores que em setembro, na última sessão ordinária, não foi possível escolher a mesa diretora, seja por qualquer motivo. Aí sim, uma mesa provisória é formada naquele modelo estudado por nós lá atrás sobre a forma de dirigir o dia da posse, ou seja, o que possuir maior número de mandato, último presidente e assim sucessivamente. Essa mesa provisória ficará responsável de dirigir a Assembleia,
tá certo? Já que não foi eleita uma nova diretoria, uma nova mesa diretora. Essa mesa provisória, diz o regimento interno, ela tem a função exclusiva de quê? Fazer a eleição. Então ela só tem uma missão. Apesar de falar, né? Apesar do regimento determinar que essa mesa diretora, que a Assembleia será dirigida por essa mesa diretora provisória, qual que é a função da mesa diretora provisória? Simplesmente evidenciar a eleição da nova mesa diretora. Portanto, concluindo, se em setembro não fosse possível realizar a eleição para o biênio de 2013-2014, se em setembro não fosse possível, formaria uma mesa provisória, tá certo? E essa mesa provisória daria em 24 horas cabo, ou seja, teria que fazer eleição para a mesa diretora, já que essa mesa provisória não vai ficar por 1 ano, 2 anos, não. Ela tem um prazo de 24 horas para fazer a eleição da mesa diretora. Tá certo, pessoal? Olha o que diz os artigos. Artigo 5º, que fala da data, quando é que é feita a escolha da mesa diretora. Isso para você é extremamente importante. Você vai para um órgão, você tem que saber. E agora, quando é que tem eleição para a mesa diretora? Olha lá. Às 9 horas do dia 1º de fevereiro do primeiro ano de cada legislatura, os diplomados, deputados estaduais, reunir-se-ão em sessão preparatória na sede da Assembleia Legislativa, independentemente de convocação. É a primeira reunião da legislatura. Complementando isso, olha o artigo 10. Tomado o compromisso dos deputados, isso aqui nós vimos na aula passada, o presidente, depois de todos se assentarem, declarará instalada a legislatura. Atenderá às solicitações de uso da palavra pelo protocolo. Ao término, fará executar o hino oficial do Estado de Mato Grosso, após o que encerrará a sessão, vírgula, convocando outra para o mesmo dia. Que dia? 1º de fevereiro. Para o mesmo dia, especialmente para a eleição da mesa diretora. Então, senhores, coloquei esses 2 artigos só para demonstrar para você que a mesa diretora, essa composição de 7 pessoas, é escolhido inicialmente no dia 1º de fevereiro de cada legislatura, porque a pegadinha veio aqui, ó. A mesa diretora será escolhida, né, no dia 1º de fevereiro de cada sessão legislativa. Falso. De cada sessão legislativa, não. De cada legislatura. Porque se você marca que é de cada sessão legislativa, dá para entender que todo ano terá eleição. E isto não é verdade. Durante a legislatura, 4 anos, terão 2 eleições. Porque cada mesa diretora comanda por 2 anos. Por isso que você não pode cair naquela alternativa, sacanagem do examinador, do cara que, né, confeccionar a prova, dizendo que, ó, a escolha da mesa diretora será realizada no dia 1º de fevereiro de cada sessão legislativa. Falso. 1º de fevereiro do ano de cada legislatura. Mas aí o regimento interno, nossos deputados, e aí certamente foi, mas para aí, ó. Se for cada legislatura, é de 4 em 4 anos. Aí que surge o de setembro, tá? Para a terceira sessão legislativa, porque, ó, legislatura, 4 anos. Primeiro ano, primeira sessão. Segundo ano, segunda sessão. Terceiro ano, terceira sessão. Quarto ano, quarta sessão legislativa. A mesa diretora, que foi escolhida em fevereiro, vai comandar, por exemplo, comandou 2011 e 2012. E aí tem que ter mais uma para comandar 2013 e 2014. Aí, pessoal, para a terceira sessão legislativa, primeira, segunda, terceira, para a terceira sessão legislativa da legislatura, a eleição da mesa diretora dar-se-á na ordem do dia da última sessão ordinária do mês de setembro do segundo ano legislativo, tomando posse os eleitos no dia 1º de fevereiro do ano subsequente. Pelo amor de Deus, pessoal, o que é isso? Tranquilo. Outra coisa, pessoal, deixa eu te falar um negócio, ó.
Certo dia eu encontrei alguém e falou assim, Marcelo, mas o regimento interno ele é muito detalhado e tudo mais. Outro falou, poxa, Marcelo, é meio chato o regimento interno. Quando eu estudava para concurso, pessoal, sabe o que eu fazia? Eu lembra que nós temos concorrentes. E a tendência nossa é gostar mais de uma matéria do que de outra. Não deixe isso acontecer com você, no sentido de que, não, vou pegar mais pesado nesta aqui e deixar aquela ali porque é mais detalhada, ou, como diz o colega, é meio chato. Não, pessoal, porque aí seu concorrente não vai deixar. Então você tem que pensar o seguinte, eu tenho que me desvencilhar dessa barreira de que determinado conteúdo é muito detalhado, é muito chato, tem que desvencilhar disso para você aprender o máximo, ficar livre para aprender o máximo e fechar a questão da prova. Inclusive naquela que muita gente vai deixar de estudar, porque é uma matéria detalhada. Sim, porque aqui tem detalhe, pessoal. Olha aqui, ordem do dia, última sessão ordinária, e depois toma posse em fevereiro, terceiro ano da legislatura, terceiro ano da sessão legislativa, terceiro ano da sessão legislativa. O que é isso? Simples, pessoal. Olha aqui, ó. Pensa comigo o seguinte, ó. Uma legislatura tem 4 anos. A mesa diretora só fica por 2 anos. Então você concorda que em fevereiro elegeu a mesa diretora, que vai, por exemplo, nosso ficou 2011 e 2012, fevereiro de 2011. No dia 1º de fevereiro de 2011 elegeu uma mesa diretora. Comandou 2011 e 2012. Tem que ter uma mesa diretora para 2013 e 2014. 2013 não é o terceiro ano da sessão legislativa? 2013 não é o terceiro ano da sessão legislativa? Esta nova mesa diretora, ela é escolhida no ano anterior, no segundo ano da legislatura. Esta nova mesa, a mesa diretora, que vai ocupar o terceiro e o quarto ano da sessão legislativa, é escolhida no ano anterior, ou seja, no segundo ano, porque primeiro e segundo, no segundo ano da sessão legislativa. No segundo ano da sessão legislativa. Primeiro ano da sessão, segundo ano da sessão. Só que 4 sessões legislativas formam uma legislatura. Então no segundo ano, no segundo ano, da legislatura. Primeiro ano da legislatura, segundo ano da legislatura, terceiro ano da legislatura, quarto ano da legislatura. Primeiro e segundo ano, a escolha da mesa se deu em fevereiro. Para o terceiro e o quarto ano da legislatura, a escolha vai se dar em setembro do segundo ano. É isso, ó. Para a terceira sessão legislativa, para a primeira, segunda, terceira. Para a terceira sessão legislativa, que é o terceiro ano da legislatura. Porque a legislatura tem 4 anos. Para a terceira sessão legislativa, que é o terceiro ano da legislatura. Tá? Para a terceira sessão legislativa da legislatura. A eleição da mesa diretora dar-se-á na ordem do dia de quando? Da última sessão ordinária do mês de setembro. Ou seja, pessoal, em setembro de 2012, teve eleição. Em setembro de 2012, no final, no último dia, na última sessão ordinária, em setembro de 2012, teve eleição para o pessoal. Que pessoal? 7 dirigentes que comandarão 2013 e 2014. Esses dirigentes que foram eleitos em setembro do ano anterior, tomam posse quando? 1º de fevereiro de 2013. Tomou posse em 1º de fevereiro de 2013. Por quê? Do ano subsequente, do ano seguinte. Ok? Vamos de novo. Para a terceira sessão legislativa. Para a terceira sessão legislativa. 1, 2, 3, 4. As 4 sessões formam uma legislatura. Que beleza, professor. Para a terceira e a quarta, ele não precisou falar da quarta, mas é para a terceira e quarta. Para a terceira, tá? A votação será no ano segundo.
Ou seja, na segunda sessão legislativa da legislatura. E qual mês? O mês de setembro, porque aqui foi em fevereiro, aqui será setembro, para que toma posse em fevereiro, para comandar o último biênio, para comandar os últimos 2 anos, tá certo? Daí nós tiramos, então, uns detalhes interessantes para você. Primeiro, a posse do pessoal, que foi eleito em setembro, é no dia 1º de fevereiro do mesmo ano. Porque a pegadinha é assim, ó. No segundo ano da sessão legislativa da legislatura, tá certo? Será eleita a mesa diretora, que tomará posse no dia da eleição. Falso. É eleita em setembro e toma posse só em fevereiro do próximo ano. Toma posse em fevereiro do 3º ano da legislatura, ou da 3ª sessão legislativa da legislatura. Ah, Marcelo, na verdade, então é votado, é escolhido em setembro, tá certo? Fica outubro, novembro, dezembro, janeiro. No dia 1º de fevereiro, toma posse aqueles escolhidos lá atrás, lá em setembro do 2º ano, entendeu? Que no nosso caso, nós estamos numa legislatura que começou em 2011, ó. 2011, 2012, 2013, 2014. Por isso que tem eleição em 2014. Para a legislatura de 2015, 2016, 2017, 2018. Muito bem. Em 2011, no dia 1º de fevereiro, teve eleição para o pessoal que vai comandar, que comandou, melhor, 2011 e 2012. Em 2012, também teve eleição. Em setembro, para o pessoal que comandou, que está comandando 2013 e 2014. Em 2015 terá eleição, dia 1º de fevereiro, para comandar 2015 e 2016. Em 2016 terá eleição, em setembro, para comandar 2017 e 2018. A posse desse pessoal que é escolhido em setembro, quando que é? 1º de fevereiro do 3º ano da sessão legislativa. É isso, 1º de fevereiro, tá certo? Do 3º ano, porque para a 3ª sessão. Beleza. Então vamos lá. Para a 3ª sessão legislativa da legislatura, tá? A eleição da mesa diretora dar-se-á na ordem do dia da última sessão ordinária do mês de setembro. Cuidado, porque só trocar a última aqui, ó, da primeira sessão ordinária do mês de setembro. Às vezes, o candidato muito nervoso na hora da prova acaba errando, porque ó, o examinador só trocou uma palavra, da primeira sessão ordinária. Não, é da última sessão ordinária do mês de setembro. Última sessão ordinária é o último dia do expediente dos deputados, senhores. No último dia do expediente do mês de setembro, dos deputados, a última deles, ali eles vão escolher a mesa diretora do próximo biênio, do próximo ano e do 4º ano, do 3º e do 4º ano. Tá certo? Beleza? Outra coisa que você tem que prestar atenção. Nós já sabemos quando que é a posse e quando que é a escolha. Ordem do dia. Tá? Para a 3ª sessão legislativa da legislatura, a eleição da mesa diretora dar-se-á na ordem do dia. Grave esta palavra, ordem do dia. Nós estudaremos aqui ó, o que é pequeno expediente, grande expediente, ordem do dia, tá certo? A pegadinha, se eu fosse o cara da prova, ia colocar assim, ó, do jeito que está aqui, na 3ª sessão legislativa da legislatura, a eleição da mesa diretora dar-se-á no grande expediente ou no pequeno expediente. Não, é na ordem do dia. Que, na verdade, pessoal, é a divisão da sessão. Tá certo? É a divisão da sessão. Começa com o primeiro expediente, depois com o pequeno expediente, grande expediente, ordem do dia. Ela é na ordem do dia. Tá certo? Guarda essa palavra. Na ordem do dia. Se cair para você, será no grande expediente ou no pequeno expediente? Falso. É na ordem do dia. Lá na frente você vai entender isso aí melhor. Tá certo? A ordem do dia seria a terceira parte de uma sessão. Tá certo? É a terceira parte de uma sessão. Primeiro tem a primeira parte, que é a pequeno expediente, depois a segunda parte, que é o grande expediente, e depois vem essa terceira parte chamada ordem do dia. Opa, aqui vai ter eleição. Neste momento, vamos fazer a eleição.
para presidente, para os 2 vice-presidentes e para as secretarias, totalizando 7 membros, tá certo? Então é na ordem do dia, tá certo? Não é da primeira sessão, é da última sessão ordinária, última reunião do mês de setembro. Aqui podemos até para você gravar, é a última reunião dos deputados no mês de setembro, tá certo? Do segundo ano legislativo, do segundo ano da sessão legislativa. Segundo ano legislativo é a mesma coisa que falar segundo ano da sessão legislativa. Ok?